E aí, pessoal, beleza? Vamos dar início então à nossa última aula sobre análise de mercados competitivos, né? Então agora são cotas e tarifas de importação. Legal? Então faltou só mais esse detalhe, assim, a gente já viu tudo praticamente sobre essa questão. Na verdade, a gente já terminou aqui a primeira parte, né, digamos assim. Agora daqui para frente a gente vai para avaliações e depois a outra parte da matéria, né? Ou seja, finalizamos então a parte de concorrência perfeita e análise de mercados competitivos, que são interligadas, né? Se quiserem dar uma olhada assim um pouquinho mais a fundo, eu recomendo inclusive que vocês vejam o capítulo 8 e 9 do PINTIC, né? E capítulos similares de outros livros, como Besanco ou Varian também. Tá ok? Então vamos lá, né? Eu sempre coloco uma imagem inicial, assim, para descanso de tela, digamos assim, se caso eu deixasse, assim, na época que a gente tinha aula presencial, eu deixava a primeira tela sempre com alguma imagem. Nesse caso, tem essa região aí dessa foto aí é conhecida como as Montanhas da Lua, né? Claro que não é na Lua, né? É só um nome fictício, porque essa região aí é turística, né? E é lá da Nova Zelândia. Tem por que eu botar essa foto e no final vocês vão entender, né? Tudo tem um porquê, né? Porque nada passa despercebido. Ok, pessoal? Então vamos dar início, assim, essa aula de hoje tem alguns pontos, assim, que vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais rápido do que o normal, porque a priori, se você chegou nessa aula até aqui, você já fez alguns exercícios, ou até mesmo refez os exemplos numéricos, e então tem alguns cálculos, algumas demonstrações que a gente já não precisa refazer, né? Então vocês notam isso, que desde a primeira aula, que tem um pouco mais de especificidades, assim, que você tem de maior número de demonstrações, e ela vai reduzindo paulatinamente até a aula de hoje, né? Então, alguma coisa tem, claro, mas é mais lá. Até mesmo o cálculo trigonométrico que a gente faz ali para calcular aquelas áreas, cálculos relativamente simples, porque são funções lineares, então são ângulos retos, digamos assim. E aí, aqui também tem isso, só que, claro, alguns cálculos mais diretos, assim, nada demais. Assim, como eu disse, você vê até aqui, você já pegou o jeito de fazer, então se tiver dificuldade, lembre-se que você tem apoio ainda, né? Você pode me procurar, pode procurar o monitor e bora lá entender isso aí, né? Então vamos ver como é que funciona. Cotas e tarifas de importação, pessoal, é o seguinte. O governo pode utilizar também intervenções no mercado para proteger a indústria interna do país da concorrência externa, estabelecendo cotas ou tarifas sobre a importação. Essa é uma das possibilidades, né? Que é proteger a indústria interna. Outra é aumentar a arrecadação. A gente vai ver que são essas duas possibilidades que a tarifa ela pode dar, assim, né? Mas normalmente vocês vão ver muito isso na história econômica brasileira, né? Que a gente passou por um período chamado de substituição de importação, que a ideia era exatamente essa: você taxar ou até mesmo impedir a importação a tal modo que você estimulasse a produção interna dentro do país, né? Isso ali, a partir da década de 30, foi bem forte na política econômica brasileira. E aí tem as fases, isso vocês vão ver lá em economia brasileira, né? Uma primeira fase de itens mais simples, itens... Vocês estão ouvindo um cachorro aí, eu vou fechar a janela aqui, só um minuto, desculpa aí. Ok, voltando aqui então. Então, como eu estava falando para vocês, então foi muito comum esse tipo de política, não só no Brasil,
como na América Latina, né, essa política chamada de desenvolvimentismo, ela começou com esse processo de substituição de importação. O Brasil, acho que é o principal exemplo, inclusive, desse tipo de política. Bom, então é isso que eu quero dizer para vocês, que essas tarifas de importação têm esse duplo sentido, né? Ela pode ser uma forma de proteção, né, à indústria nascente ou à própria indústria nacional, ou arrecadação do governo, porque afinal de contas é uma tarifa, né? Então, contudo, esse tipo de política pode afetar os consumidores que, na ausência das cotas e tarifas, poderiam adquirir bens importados a um custo menor. Então, aqui já está praticamente dando um spoiler, né, do que vai acontecer durante a aula. Com certeza, o consumidor vai ser afetado. Afinal, se o preço internacional ele é mais baixo, que é o que se imagina, que senão não haveria importação, né, se internamente se produzisse mais barato, só se compraria internamente. E aí, então, quando o preço sobe, quem é afetado, você já sabe, né, primeiramente é o consumidor. Portanto, a importação de mercadorias somente ocorrerá quando o preço externo do bem estiver abaixo do seu preço de equilíbrio interno no país. Então, tecnicamente, é isso aí. O preço de equilíbrio nada mais é que o equilíbrio interno, ou seja, os produtores internos e a demanda interna. Então, se o preço internacional estiver acima do equilíbrio, como eu falei para vocês, ninguém vai comprar nada no exterior, porque é muito mais barato comprar internamente, então o preço de equilíbrio se mantém e só quem produz internamente é que vai vender o produto. Então, só tem sentido falar em preço externo quando o preço é menor que o preço de equilíbrio interno. Aí sim há espaço então para importação, porque é mais barato importar, tá? Então a gente vai analisar como é que funciona isso. Então está aqui o nosso quadro, né, nosso gráfico do mercado interno, vamos supor que ele é assim, e vamos supor o mercado externo dessa forma. O mesmo bem, só que aí ali o caso do mercado externo seria o mercado mundial desse bem, digamos assim. O mercado interno é só o que tem dentro do país. Vocês podem ver que o preço de equilíbrio é tal que o PM, que eu vou chamar de preço mundial, pode ser que de vez em quando eu chame de preço internacional, é a mesma coisa. Então esse preço mundial, como vocês podem ver, ele está abaixo, né? O equilíbrio no mercado externo. Claro que a demanda do mercado externo e a oferta são muito maiores, né? Então acaba gerando esse equilíbrio a um preço menor. E isso vai afetar, essa é a nossa ideia, né? A relação do mercado externo com o mercado interno. Bom, então é isso que a gente vai ver, como é que afeta. Se o preço é menor que o preço de equilíbrio, vocês já sabem que então, a opção é comprar, o consumidor vai tender a comprar aquele com preço menor. Então, pessoal, já essa área aqui é perdida pelo produtor, né? Deixa de ser aquele amarelinho do produtor, e porque não vai ser consumida a esse preço, né? Dado que o preço internacional ele é muito menor. Só que aí a oferta, né, acaba sendo menor do produtor interno. Acaba sendo QS. Porque ele até produz a esse preço, né, o preço do mercado mundial, vamos supor que está vigorando o preço do mercado internacional, ou seja, né, o preço externo é o que está valendo aqui dentro do país. O produtor interno até produz a esse preço, mas uma quantidade menor, a quantidade QS. Ele não consegue mais produzir a quantidade de equilíbrio, né, porque ele só produziria essa quantidade se o preço fosse maior, ou seja, se fosse o preço de equilíbrio. Portanto, a oferta dos produtores internos frente ao preço mundial PM ocorrerá em QS. Tá? Só que vocês podem ver que a demanda vai ser maior, vai ser em QD aqui, né? Então tem um hiato e uma diferença, né, entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada. E é exatamente essa diferença que vai ser atendido pelo mercado externo, ou seja, vai ser as importações. Então, com o preço externo em PM abaixo do equilíbrio, ocorre um excesso de demanda, como eu falei para vocês, QD menos QS, que é atendido pelas importações, tá aí. Então, essa diferença aqui, tudo bem, esse excesso de demanda não tem problema, porque afinal de contas, a esse preço, esse excesso pode comprar
parte, então, desses bens para atender essa demanda através das importações. E a outra parte, pelo menos de 0 até QS, como vocês podem ver, é atendido pelo mercado interno. Então, parte atendido pelo mercado interno, parte pelas importações. Ok. A gente está supondo aqui, então, que o preço do mercado externo ele está vigorando aqui dentro, não está tendo problema nenhum, e isso leva, né, uma parte, então, da produção ser produzida internamente, né, aquela que consegue, digamos assim, ter algum retorno a esse preço do mercado mundial, mas outra parte vai ser atendida por importados. A demanda, dado que o preço é menor, vai ser maior. Fechou? Bom, aí vocês podem ver, então, que em relação, se o caso do mercado fosse totalmente, e aí a gente tivesse, então, um preço de equilíbrio igual a quantidade de equilíbrio, aí não existiria essa demanda, estaria aquele equilíbrio inicial. Mas se o mercado é aberto e o preço PM está baixo, então o excedente do consumidor vai ser esse triângulo maior, né? E atinge toda essa região. O consumidor a um preço menor, desculpa, ele acaba então consumindo mais e acaba sendo benéfico então para o consumidor. Para o produtor, como vocês podem ver, é ruim, ele perde a sua área, um pedaço da sua área, né? A gente vai ver isso, né? Mas já dá para notar no desenho que esse trapézio ali entre PE e PM é perdido pelo produtor. Mas todo o restante do triângulo, tudo que está em azul, abaixo de PE, é ganho pelo consumidor. Tá? E, ou seja, é atendido em parte pelas importações. Entendido até aqui, pessoal? Basicamente, nem simples essa análise gráfica até, né? Então, se o governo proibir as importações, então digamos agora a gente vai fazer uma suposição, vamos supor que o governo então proíba as importações. Tá? E o que acontece? Claro, volta a se estabelecer o equilíbrio de mercado interno, né? Onde o produtor interno ganha a área A. Então vamos supor agora que ele proíba. A gente tem que partir do ponto que o comércio está livre, então o que está vigorando é o preço mundial, PM ali. E aí agora sim a gente vai colocar uma questão, é o governo interagir com esse mercado. Se ele não interage, está valendo o preço mundial. Mas se ele for interagir, vamos supor que essa interação seja proibir as importações, então ele vai restabelecer o preço de equilíbrio. Então não pode mais vir produto importado. O que vai acontecer? O equilíbrio do mercado interno novamente, só para PE, o que é o preço de equilíbrio de mercado. Então, aquela região A ali é a região que o produtor ganha, o produtor interno, porque agora ele não tem mais a concorrência externa, ele vai então para o equilíbrio de mercado e vai ganhar a área A. Só que tem aquela área B e C, que dá para notar, que vai ser perdida pelo consumidor. Ele consumia aquilo ali, mas agora a proibição do governo, ele deixa de consumir B e C, mas veja bem, ele também paga mais caro, porque ele pagava PM, preço mundial, agora ele vai pagar o preço de equilíbrio, então ele perde a área A também. Então A, B e C é perdido pelo consumidor. Só que só B e C é que não dá retorno para ninguém, ou seja, a área A, pelo menos os produtores internos vão ganhar, como eu falei para vocês, mas vai ser paga pelo consumidor, então meio que se anula. Agora, B e C é perdido e pronto, que é a parte das importações. Não vai ter mais consumo, né? Pelo menos assim a área C não é consumida mais, e a área B em parte também, porque agora o consumidor vai ter que pagar mais caro por esse bem que ele está consumindo. Então, aqueles custos de produção da área B vão existir, tá bom? Então, tá aí, peso morto de se proibir as importações. Legal? Então, aqui a gente está vendo que, se caso não houver essa proibição, é o preço mundial que vai estar ocorrendo. Ok. Se houver a proibição, ela vai gerar um custo também, vai gerar um peso morto para a sociedade. E deixa de ganhar a área B e C. C, pela queda do... Eu só estou repetindo para afirmar isso. C, pela queda do consumo. B, pelo aumento de custo agora, porque vai ser mais ineficiente, digamos assim, né? Porque vai ter que produzir mais numa escala que você poderia ter comprado no mercado externo isso. Então, perde B e C. Vamos continuar aqui.
Vamos ver então isso aí através da variação dos excedentes. Bom, dá para ver a área A tranquilamente, variação do excedente do produtor. A variação do excedente do consumidor, como eu falei para vocês, vai ser A, B e C, ou seja, tudo que o consumidor perde é aquele triângulo que ele tinha logo abaixo, que eu mostrei para vocês inicialmente. Né? Vai perder A, B e C. A, porque ele paga mais caro, B, porque agora é mais custoso esse nível de produção, e C, porque ele não consome mais aquele nível ali entre QD e QE. Ok? E, claro, se você pegar e fazer aquilo que a gente costuma fazer, que é essa contabilidade aqui, né? O produtor ganha A, mas o consumidor perde, porque paga para ele, e aí sobra B e C, que é a nossa variação do excedente total, tá? Aí é o seguinte, o governo também pode fazer o seguinte, em vez de ele proibir, porque é uma lei, não pode ter produto, então, ele pode então fazer por outro caminho, colocar uma taxa, né, de importação que acaba se tornando ela mesma proibitiva para as importações. Bom, então que taxa vai ser essa? É exatamente uma taxa na qual eleve o preço internamente, né, do preço mundial, exatamente ao nível do preço de equilíbrio. Se ele fizer isso, ele tem esse mesmo resultado. Ele aplicou uma taxa sobre os importados, que se caso os importados fossem vendidos aqui dentro, eles iam ser vendidos ao preço de equilíbrio ou maior, o que tornaria inviável, ou seja, aí só a produção interna ia atender o mercado interno. Então tá aí colocando uma taxa então que seja exatamente a diferença entre o preço de equilíbrio e o preço no mercado mundial. Isso elevaria o preço até esse nível, eliminando as importações, porque daí toda a produção interna atenderia o mercado externo, o mercado interno no equilíbrio. Ok, pessoal? Então, olha aí. Então, esse efeito é porque aquela taxa, então, elevou o preço no mercado mundial até o preço de equilíbrio, e aí eliminando as importações do mercado interno. Bacana? A ideia é essa, e daí tem o mesmo resultado, então, no final. O consumidor vai perder A, B e C, o produtor vai ganhar a área A, e no final a gente tem o mesmo resultado. Então, tanto faz você proibir diretamente as importações ou colocar uma taxa que eleve o preço até o preço de equilíbrio, e aí sim você também está eliminando as importações. Bacana? Nesse caso, o governo não faz arrecadação do imposto, pois esse preço não há importação. Então, mesmo que ele coloque uma taxa, né, só que a taxa é tão alta que não vai existir importado, né, essa taxa. O consumidor, quem importar, não vai conseguir ganhar nenhum lucro com isso, porque vai estar o preço de mercado interno que já é atendido pelo mercado interno. Então, não vai existir importação, incentivo para se importar, logo essa taxa não vai ser aplicada numa arrecadação do governo, tá bom? Nesse sentido. Então, vamos mais um pouco. Então, veja bem que o tamanho da taxa tem que ser igual à diferença de preço de equilíbrio e preço do mercado mundial, ou maior. Se for maior, aí menos ainda, né? Menos importado ainda, daí não importa. Ok. Vamos ver agora o seguinte, que claro que o governo pode estabelecer uma taxa que não elimine as importações, afinal ele talvez queira arrecadar, né? Que esse é um dos incentivos também a se fazer uma tarifa, o governo pode querer arrecadar uma tarifa de importação. Nesse sentido, ele botará uma tarifa que não vá até o equilíbrio, ou seja, que não elimine as importações. Vamos ver. Então, normalmente o governo não utiliza a taxa ou cotas de importação para eliminar as importações, mas sim para proteger em parte o produtor interno e arrecadar com a tributação, tendo em vista que sem importações não há arrecadação, como a gente viu no item passado. Então é isso, ele vai estar protegendo em parte também o mercado interno, né, protegendo entre aspas, porque está piorando a situação do consumidor, mas também ele está arrecadando. Então esse é um incentivo também a fazer a tarifa. Então como é que ficaria, né? Então a tarifa teria que ser menor do que o equilíbrio para que isso aconteça. Agora vocês vão entender por quê. Então veja bem, é o preço do mercado mundial, teria então essa quantidade demandada, essa ofertada, essa diferença a gente já sabe que é as importações, né? A importação sem tarifa. Agora vamos imaginar então
Agora, suponha que o governo estabeleça uma tarifa de importação T estrela. Dessa forma, o preço cobrado pelo produto internamente será PI, que é o nosso preço interno, digamos assim, igual a PM mais T, que é a taxa de importação. Ou seja, o preço interno vai ser nada mais, nada menos que o preço do mercado mundial mais a taxa de importação. Isso vai dar nosso preço interno no final desse produto. Esse custo vai ter que ir, né, para quem quer importar vai ter que ter o custo da taxa e no final vai dar o preço interno. Então a esse preço o produtor interno vai poder vender, o que dá uma melhor margem para ele para produzir. Para que ocorra a arrecadação, esse preço deve ser menor que o preço de equilíbrio de mercado. Foi o que eu falei para vocês. Se o preço de equilíbrio, se você botar uma taxa, que é o preço de equilíbrio de mercado, a gente acabou de ver que zero importação. Então, para que haja arrecadação, você bota um valor menor. Aí vai ter esse efeito aqui, ó. Vamos supor que a produção, o preço interno, então, se dê nessa magnitude aqui. E olha só, claro que vai ser a soma do preço mundial mais a taxa. E vai dar essa diferença, ou seja, ainda há uma importação, como vocês podem ver, que é esse nível. A importação com tarifa ela é menor, claro, mas isso garante com que essa importação seja taxada, porque aí já está rolando, né, a taxa de importação, já está acontecendo. E aí, pessoal, a arrecadação do governo, então, com a tarifa de importação, vai ser o que a gente vai chamar de área D, que é aquela área aquele retângulo interno ali, essa área D aqui, então vai ser o quanto o governo arrecada, que realmente tem todo sentido, né? Que vai ser as importações vezes a tarifa. O que é as importações? A diferença entre QD1, como vocês podem ver, menos QS1, ou seja, o excesso de demanda que rola a esse preço interno. E a tarifa nada mais é que a diferença entre o preço interno e o preço do mercado mundial. Então, a tarifa vezes a importação dá o quanto o governo vai arrecadar com essa política de tarifar as importações. Então, é a região D, ok? Bacana. Então, tá aí. Vamos analisar mais um pouquinho isso. Então, a variação do excedente do produtor, nesse caso aí, né, vai ser a região A, vai para o produtor. É fácil de ver, porque afinal de contas, é a mesma análise que antes. O preço mundial era tal, que agora com o preço interno, ou seja, o preço com a tarifa, elevou. Então, o produtor interno, ele vai poder receber mais, que é essa diferença, né, por um preço maior, e vai também produzir mais, que é essa diferença entre QS1 e QS0. O produtor produzia QS0, entrou a tarifa, agora ele teve a possibilidade de, a um preço interno maior, expandir a produção até QS1. Vejam bem que antes a gente dividia em duas áreas, um retângulo e um triângulo, né? Mas agora a gente não vai fazer isso. Acho que já está num ponto que a gente pode calcular diretamente, né? Esqueci agora o nome da figura, né? Esse trapézio, tá? Então, o produtor interno ganha A. Bom, a variação do excedente do consumidor continua perdendo A, B e C, né? Porque a gente viu, né, lá no caso, ele está pagando um preço maior, está pagando para o produtor, mas está pagando um preço maior. Antes ele pagava PM, agora está pagando PI. B e C, B porque tem custos maiores envolvidos, e C porque ele não está mais consumindo aquele nível QD0, agora ele está consumindo QD1, então ele perde C também. Só que será que é só isso? Não, ele perde D também, porque ele também paga mais caro por conta da tarifa de importação. Então, aquilo que é importado, ele também está pagando essa tarifa. Então, por isso que ele importa e consome uma quantidade menor de importados também, tá? Então, ele perde a região D. Então, ele perde todo esse trapézio também, só que é um trapézio muito maior. A, B, D e C, como vocês podem ver ali na figura, dá um significativo trapézio. Ele pode ser um retângulo, se você pegar só A, B e D, e depois soma mais o triângulo C, que dá no mesmo. Então você pode fazer uma conta única, essa é a questão. Tranquilo, né? Então, a variação na arrecadação do governo, bom, o governo vai ganhar com a tarifa de importação, ele ganha a região D, foi o que a gente viu antes também, né?
que é a taxa vezes as importações da região D, ou seja, dá o ganho com a tarifa de importação. Então, nesse caso, o consumidor perde, mas o governo ganha com a tarifa. O consumidor, até o governo ganha com o consumidor, nesse caso, aí, colocando a tarifa. E a variação do excedente total aí vai ser menos B, menos C. Vamos ver por quê. Vamos fazer a nossa análise. Então, o produtor ganha A, quem paga para o produtor é o consumidor. B, ninguém ganha, e nem C, então se perde. E por isso que vira peso morto. E D, o consumidor paga o governo, né? Ele que está pagando a tarifa de importação, de certa forma, está pagando mais caro, né, para importar uma quantidade menor, ele está pagando para o governo. Então, até o governo tirou essa casquinha aí desse consumidor, e esse consumidor perde muito, né? A menos A, menos B, menos C, menos D, como eu falei no início, né? Mas, no final das contas, né, pelo menos parte vai para o produtor e parte vai para o governo. E uma parte não vai para ninguém, que é uma perda, então vai ser a nossa perda líquida social, que a gente chama de perda líquida social, chama de peso morto, ou até, para simplificar, variação do excedente total, é aquilo que sobra, que não vai para ninguém, se perde. Bacana? Então, se ao invés de... Mas aí é o seguinte, ainda tem mais. Né? Se você entendeu até aqui, entendeu os efeitos que a importação, né, tem, principalmente sobre o consumidor, né? O produtor é benéfico. Tem o seguinte, o governo ele pode ter o mesmo efeito, só que em vez de utilizar uma tarifa, ele usar a cota de produção. Então ele vai lá e diz para os importadores, olha, eu não vou cobrar a tarifa de vocês, do produto de vocês, mas eu vou limitar a quantidade que vocês podem vender aqui no mercado interno. Então, ele diz, você só pode vender aquele excesso de demanda ali entre QD1 e QS1, só aquela quantidade pode ser importada para cá. Então ele vai ter o mesmo efeito no final das contas, o preço vai subir porque é uma quantidade menor, quem conseguir dos importadores colocar isso dentro do mercado, ótimo, que vai estar recebendo um preço maior, que vai ser o PI. O PI também vai estimular a produção interna, então o produtor continua ganhando A, o consumidor continua perdendo A, B, C e D, porque afinal ele está consumindo menos e pagando mais. Então para ele, tanto faz se for por conta da tarifa ou se for por conta da cota, no final ele está pagando mais, a região D também, o consumidor. Então o que muda no final das contas é que não está indo para o governo mais a região D. Que dado que não há mais tarifa de importação, é uma cota, quem ganha esse aumento de preço são os importadores, né? Eles que estão indo para eles, que vários outros podem não conseguir importar, podem não entrar dentro da cota, e aqueles que conseguiram têm uma reserva de mercado na qual eles podem cobrar um preço maior, que é o PI, e ganhar então a região D, pessoal. Então é isso que eu coloco aqui. Se ao invés de utilizar uma tarifa, o governo resolve estabelecer uma cota de importação na quantidade QS1 menos QSD1, que é aquela região do D ali, né? O resultado será uma reserva de mercado para quem obter a cota, de forma que a região D é transferida do governo para os produtores estrangeiros, então importador, mantendo inalterado o resultado para os demais agentes. Veja bem, então para o estrangeiro que vem colocar o seu produto aqui, né, ele que ganha esse aumento de preço, vai para ele e não para o governo, porque agora é uma cota, então aqueles que conseguiram obter a cota, entrar e vender aqui dentro, ótimo, esses estão ganhando a região D, que com uma quantidade menor, isso eleva o preço. E o governo deixa, então, de ganhar a região D, porque não está cobrando tarifa a mais. Então, é essa mudança que acontece, pessoal, como vocês podem ver. Né? Então, vai para os produtores externos, como eu coloquei ali. Vai para os produtores externos, região D. Só que se não vai para o governo, se não vai para o governo, então o consumidor não está pagando mais a região D para o governo, ele está pagando para o produtor externo. Então a gente pode botar isso na variação do excedente total, né? Ou seja, aumenta a variação do excedente total, se perde D também, ou seja, o consumidor ele está pagando e não está indo para o governo. Então se perde menos B, menos C e menos D. Ok?
Entendido, então? Essa é a diferença da cota para importação. Outra coisa, tanto faz se você está escrevendo cota com CO ou QUO, tanto faz, o sentido é o mesmo, tá ok? Então, continuando aqui, então agora a gente vai analisar outra especificidade dessa questão do mercado externo. Vamos supor agora o seguinte, que o que a gente vai ver é o dumping, ou seja, que um governo externo, digamos assim, subsidia a produção desse produto externamente, tornando ele mais barato, inclusive do que é oferecido no mercado mundial. Essa é a ideia, está reduzindo o custo. A ideia de que isso não é permitido e coisa e tal, né? Mas qual é o efeito no final aqui para o mercado interno, digamos assim, para o nosso mercado, caso isso venha a ocorrer? Então a gente vai supor um preço mundial nesse nível que vocês estão vendo aí, ok? E aí essa condição que eu coloquei para vocês. Suponha que as importações estejam livres ao preço mundial, contudo o governo estrangeiro começa a subsidiar esse produto, reduzindo o custo de sua produção interna, o que levaria à queda do preço do produto para PM-S, S estrela, sendo S asterisco, né, o subsídio pago pelo governo estrangeiro. Então ele subsidia a sua produção, o que reduz custo, reduz preço, inclusive em relação ao preço do mercado mundial, tornando... por que isso é proibido? Assim, no sentido é porque é como se fosse uma concorrência desleal, né? Se eliminar os demais competidores. Mas a gente vai ver, vamos analisar qual é o efeito em si dessa política. Tá? Ela é chamada de dumping, não? Então, né? Bom, primeiro é o seguinte, vamos analisar como é que está a importação. Vamos supor que aqui a importação está livre de tarifa, de tudo, então ela está ao preço mundial. Então tá aí, e também não está ocorrendo o dumping, está só o preço mundial regendo o mercado aqui interno. Então existe, claro, né, aquilo que a gente viu, a produção interna até QS e de QS até QD, zero, é a importação, e não está ocorrendo dumping ainda. Bom, com dumping há uma queda no preço, claro, porque, como eu falei para vocês, está subsidiando então aquele produtor externo, né, e ele está vendendo abaixo do preço mundial. Então vai entrar com essa queda no preço aqui, o que significa uma importação muito maior, né? Importação com dumping é maior, é um preço menor e está realmente entrando no mercado com tudo. E a gente tem essas áreas aí, né, para analisar. Bom, a variação do excedente do produtor é a área menos A menos F. Lembrem que a gente podia ter colocado ali como uma área A, não lembro do trapézio, mas como vai ter outras análises aí sim eu tive que dividir ele. Aí dividi um retângulo e um triângulo. Então A e F é perdida pelo produtor interno. Que veja bem, o preço mundial, pelo menos até QS0, era produzido pelo produtor interno. De QS0 a QD0 era produzido pelo produtor externo, né, das importações. Com a queda do preço mundial, ou melhor, do preço do produtor externo, aí ele pega uma fatia maior de importações, reduzindo então a produção do mercado interno, reduzindo e o preço, então tem uma perda, né, para o produtor e reduzindo também a produção, que é F. E a variação do excedente do consumidor é totalmente positiva. O consumidor faz a festa, né? Ele ganha A, ele ganha B, ele ganha C, D e F. Então ele ganha todo aquele retângulo ali, né? Retângulo não, todo aquele... vou pintar aqui, depois eu tiro, né? Todo esse trapézio aqui. Opa! Aqui, vocês estão enxergando aí. Toda essa área aqui trapezoidal é o que ganha o consumidor. Ele estava com preço de mercado, preço mundial. Aí com a queda do preço ele avança, ele consome mais, ele paga menos, então ele ganha toda essa área. E para ele tanto faz, né? Ele pega um pedaço do produto interno, que até QS1, e o resto ele pega através das importações que vai até QD1. Então tudo isso ele ganha, tá?
Então esse trapézio aí, e aí é A mais B mais C mais D mais F. Eu botei a ordem alfabética mesmo ali, apesar que no gráfico vocês podem ver que está meio... Bom, vou tirar essa só para vocês verem. Bom, e o que mais nós temos aí, né? Variação do excedente total, essa fazia a diferença, então, né? Claro que dá para ver claramente que o produtor perde A, mas o consumidor está ganhando A, ao mesmo tempo que o produtor está perdendo F, mas que bom, o consumidor está ganhando F. Então veja bem, sobrou B, C e D e sobrou positivamente. Então até que enfim, uma variação do excedente total positiva. É a primeira vez que isso acontece, é a única vez que isso acontece, né? Que há um saldo positivo. Cara, como assim o saldo positivo? Sim, porque o consumidor está necessariamente tendo um ganho significativo. Com essa queda do preço, está conseguindo expandir a sua demanda, está tendo um acesso maior a esses bens e serviços aí importados, né, que estão chegando a um preço menor. Então essa é a ideia. Claro que é uma perda para o produtor, mas é um significativo ganho para o consumidor. Agora olha só, há o gasto do governo estrangeiro, alguém está pagando, né? Sempre no final alguém paga. E nesse caso, é o governo estrangeiro que paga a festa, porque ele, no final das contas, é que está dando subsídio. Parte disso é produzido pelo produtor interno, então ali a TQS1, o governo estrangeiro não paga, que é a região A. Isso quem está pagando é, na verdade, o produtor que está perdendo e o consumidor que está ganhando ali. E ele não está pagando isso. Isso aí o próprio mercado, né, a queda do preço leva a isso. Mas toda a região F, B, D, C, G, ou se botar em ordem alfabética, como está ali, menos F, menos B, menos C, menos D, menos G, não está em ordem alfabética, né? Ou seja, todo aquele retângulo ali, né, que representa, digamos assim, o pagamento do subsídio, é pago pelo governo estrangeiro ao seu próprio produtor para reduzir esse preço. Então ele paga todo aquele FBDCH. O governo estrangeiro é que está subsidiando então o consumo interno aqui do país. Por isso que no final a variação do excedente total acaba sendo positivo. Não é um custo, digamos assim, para consumidores, produtores ou governo internamente. É um custo do governo estrangeiro por subsidiar essa produção. É como se o governo estrangeiro estivesse subsidiando os consumidores internos aqui, né? Essa é a ideia. E aí, claro, acontece uma variação nas importações, isso é fácil de ver, é aquele retângulo da soma F mais B e de C mais G. Antes era só D, aí expandiu para os lados, é toda aquela região ali, agora as importações, tá bom? Então, claro que você pode até questionar, mas e o G, aquele G para fora, ali, aquela mesma ideia, né? Por que aquele G não está sendo consumido pelo consumidor? Bom, o consumidor não consome porque, como a gente vê que a variação do excedente dele está só em relação à demanda, à linha de demanda, então ele não ultrapassa ela, ele pega todo aquele trapézio que a gente já viu. G se perde, assim, inclusive para o governo estrangeiro, ele não está nem pagando para ninguém. No caso do subsídio, como a gente viu lá em subsídio inicialmente, é aquele custo de expandir a produção de forma ineficiente, além do que o mercado faria, né? Então ele está pagando por uma produção extra, né? A produtores se tornarem até menos eficientes por estar expandindo a produção e está pagando essa diferença e que necessariamente não vai para consumidor no final das contas. Então o G tem mais ou menos essa mesma ideia, tá? Mas vejam bem que no final, se a gente for analisar assim, aí qual é o peso morto? Bom, para nós não tem peso morto. Talvez para o governo estrangeiro sim, mas aqui para nós, assim, internamente, analisando o mercado interno, tem pelo contrário um peso vivo e positivo, que é o B, C e D, que o consumidor consome a mais, né, nesse processo. Então, como eu falei para vocês, é a única vez em que acontece o lado positivo em relação a ganho dos excedentes, né, e nesse caso, porque o governo estrangeiro está financiando nossos consumidores internos. Então, por que ele faria isso? Se perguntaria. Bom, mas quem está produzindo, aí é o governo estrangeiro, quem está produzindo mais, né? Ganhando o mercado do produtor interno. Então, essa é a questão, né?
E por isso que é uma concorrência desleal, nesse sentido, bom, você está tirando. Aí, claro que há uma discussão ainda em alguns que afirmam que isso não tem nem problema, não tem problema de ter o dumping, porque afinal de contas, até quando esse governo vai continuar pagando isso? Ótimo se ele continuar fazendo isso, ele está pagando para os nossos consumidores aqui, mas alguns também atribuem a isso o fato de que, bom, mas os empregos estão sendo gerados lá nesse país, né? A produção está sendo gerada lá, e coisa e tal. Em parte é real isso, mas os custos estão sendo gerados lá também, né? Ele está pagando parte dos custos para a gente consumir melhor. Talvez, pensando assim, há quanto tempo um governo vai fazer isso e por que a ideia é que ele mataria, a suposição, né, de quem defende você proibir o dumping é porque ele mataria a concorrência, reduzindo esses preços. Em algum momento o preço ia, aí, quando ele não tivesse mais concorrência, ele ia botar o preço sem subsídio e ia ganhar esse mercado. Tem lógica? Tem um pouco de lógica, mas por outro lado, quando o preço subir, ainda mais se for commodities, isso não teria nenhum sentido se for commodities, por exemplo, porque se o preço subir em algum ponto, volta a produção nesses outros mercados. Então, você só está beneficiando os consumidores. Mas no momento que você está pagando a eles e em algum momento você deixa de pagar o governo externo, digamos assim, deixa de financiar essa queda de custo do seu produtor, ele vai ter que subir o preço e aí vai estimular a produção em outros lugares. Não há o que fazer, é isso que vai acontecer mesmo. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você, se você tem um grande produtor de soja, mantém o preço baixo, mas no momento que o preço subir, a produção de soja vai ir para outras regiões. Isso acontece em tudo que é tipo de bem homogêneo de produção em larga escala. Então, pessoal, talvez o dumping não seja final ruim, talvez ele não seja uma estratégia até boa para o governo estrangeiro. Mas há controvérsias, há uma controvérsia nesse ponto. O importante é que vocês entenderam aqui como é que esse processo ocorre. Né? Então vamos lá para o exemplo numérico, né, o nosso exemplo numérico, que eu estou adicionando, inclusive, novos itens à nossa lista, né, dado que não tinha isso antes, mas pelo menos nessa parte da matéria acabou, no futuro não vai ter mais expansão desses itens. Mas podem ver que é um item novo em relação às listas que vocês têm aí no final da apostila. Então assim, ó, considerando então aquele exemplo que a gente está fazendo desde o início, que é a quantidade ofertada 10 mais 2P, quantidade demandada 30 menos 2P. Se o preço internacional desse produto for o preço mundial igual a 2, qual o efeito sobre a variação dos excedentes dos produtores, consumidores e variação total? Se o governo decidir proibir as importações, então qual o efeito se o governo proibir? O preço mundial é esse. Qual o tamanho da tarifa de importação para obter o mesmo efeito? Então é aquilo que a gente viu inicialmente, é fácil de ver. Aqui o preço mundial. Aqui, como eu falei para vocês, alguns cálculos a gente não vai fazer, porque eu já suponho que vocês pegaram a mãe. Por exemplo, de onde saiu esse 14? De onde saiu esse 26? É só pegar o preço e botar na oferta e na demanda, automaticamente vai sair isso aí. Você bota no gráfico. Aqui as importações é a diferença então entre demanda e oferta, né? O excesso de demanda. Aqui está o cálculo, caso tenha alguma dúvida. Bom, e o preço de equilíbrio, pessoal, como eu falei para vocês, vai ser o preço que vai tornar inviável as importações. Então, se o governo quer proibir as importações, esse é o preço que vai se estabelecer. O preço de equilíbrio desse exercício a gente já fez, então não tem muito o que pensar. Aqui as importações são zero, né? Porque a quantidade ofertada e demandada é igual internamente, então já sai atendido pelo mercado interno. Está aqui a região A e está aqui a região B. Agora simplifiquei um pouco mais o cálculo. Não precisa dividir em B e C, não. Pelo menos nesse caso aqui. Então, veja bem, o cálculo das áreas. A é aquele trapézio que é calculado assim. Se você já calculou retângulo e triângulo, você já sabe que é a soma dos dois. Então, ali é a soma de um retângulo e um triângulo. Nesse caso, o cara vai dizer, mas é por 4 que está sendo dividido? Sim, porque na verdade é só um quarto. É só a área, como se fosse... Eu vou pintar aqui para... Depois eu tiro. Como se fosse assim, eu dividisse essa parte aqui, ó. Eita. Esse triângulo aqui, tá? Ele é um quarto. Ele é um quarto, ele não é... O B é metade
de um retângulo. Mas vamos supor que isso aqui fosse C. Eita, não dá para desenhar B. Ainda faltaria essa outra metade. Então, ele é um quarto, né, do retângulo. Essa é a ideia. Beleza? Então, por isso que tá certo esse cálculo que tá sendo feito para esse trapézio aqui da área A, tá bom? Então, tinha essa particularidade. E B é tranquilo, aquele triângulo ali, ele sai diretamente. E as variações? Bom, a variação do excedente produtor a gente já viu, é a área A, tranquilo, já calculamos ela. A variação do excedente do consumidor é menos A e menos B, ele perde toda aquela área ali, já calculamos, só somar, é negativo. E, claro, aí, pessoal, a variação do excedente total, A é contabilmente que vai do consumidor para o produtor, sobra só B, ou seja, menos 18, né? Então, veja que é relativamente simples esse primeiro item, é só para reforçar aquilo que a gente já viu, tá bom? Sobre essas áreas aí. Aí a tarifa. Bom, a tarifa, bom, como a gente viu, qual é a tarifa que substituiria essa política de proibição? Bom, é a diferença entre o preço de equilíbrio e o preço mundial. Está errado ali, o preço mundial menos de equilíbrio, né? Depois eu vou ajustar isso. Mas a diferença entre o preço de equilíbrio e o preço mundial. Essa diferença dá 3. Bom, até tá certo, inclusive, ali, né? Só que é ao contrário. Menos 3 não é tarifa menos 3, é 3. Depois eu vou ajustar isso. Então, é preço de equilíbrio menos preço mundial. No caso, dá uma tarifa igual a 3. Se colocasse uma tarifa igual a 3, você teria, então, um preço de equilíbrio. E essa tarifa, então, acabaria sendo proibitiva para as importações. Bacana? Então, vamos para mais um item do nosso exemplo numérico. Agora é o seguinte, calcule supondo que o governo estabeleça uma tarifa de importação de asterisco igual a 2. Então tá, tem uma tarifa de importação. Já dá para ver que não vai ser o preço de equilíbrio, porque aquela é uma tarifa igual a 3. Então, uma tarifa menor, sabemos que vai haver importação. Qual a diferença nos resultados caso ele opte por uma cota de importação? É o que a gente viu. Vamos ver como é que fica aqui no nosso exemplo numérico. Então está aqui o preço mundial igual a 2, aí vem uma tarifa, né, que vai ser igual a 2 também, o que vai levar a um preço interno igual a 4. Está aqui o preço interno igual a 4, isso aí reduz as importações, né, para aquele ângulo ali. Então, cálculo das áreas, a área A, novamente um retângulo, ok. A área B e C, você pode calcular elas separadamente se quiser, cada uma dá 4. E a área D, que é simples, né? Que é a diferença de PN e PM vezes 22 vezes 18. A gente pode ver que dá 8. As variações dos excedentes, então, são as interpretações, né? O produtor, então, vai ganhar, que o preço agora interno é mais alto, e ganha 32. A variação do excedente do consumidor, ele vai ganhar, ele vai perder menos A, menos B, menos C, menos D, ou seja, todo aquele retângulo, aquele trapézio ali, se a gente somar tudo, vai dar menos 48. As importações é só essa diferença aqui, né, que vai ser a área D, né, então vai ser igual a 8, que vai ser a arrecadação do governo, ela ganha com a taxa de importações sobre as importações. Ok? E a nossa variação do excedente total, então, vai ser menos B, menos C. A vai para o governo, vai do consumidor para o vai do consumidor para o produtor. B vai do consumidor para o governo, como a gente viu, e aí sobra menos B, menos C, que não vai para ninguém, que já estão em vermelho ali, e aí então é nosso peso morto, menos 8. Tranquilo, né, pessoal? Então, basicamente, esse é o cálculo que vocês vão fazer do exercício depois. Aí a cota de importação, o que ela vai fazer? A cota de importação é que o governo, em vez de cobrar a taxa, ele simplesmente diz, não, os importadores só vão poder vender isso. Essa é a cota de importação. Nesse caso aí muda aqui, ó. A variação do produtor externo, ele ganha a área D, então a área D sai do governo e vai para o produtor externo. O que aumenta, então, em termos de peso da variação do excedente total,
que ganha menos D porque não há o ganho com a tarifa, tá? Então a cota de importação ela não é tão boa assim em relação ao peso morto, até aumenta, né, que você está transferindo isso para o importador. Ok? Bacana. Bom, e aqui o nosso último item, M, né? Suponha que o governo estrangeiro faça dumping subsidiando seus produtores da seguinte magnitude. S asterisco igual a 2, que é o subsídio, né? Considerando o preço internacional inicial, ou seja, o preço mundial igual a 2, que a gente viu antes, quais os efeitos sobre a variação dos excedentes dos produtores, consumidores e variação total, gasto do governo estrangeiro e variação das importações. Ou seja, aquilo que a gente viu na nossa análise, só que agora é exemplo numérico. Vamos lá. Então está aqui o dumping, né? Preço mundial inicial, aqui era 2. A ideia é então que esse era o nível de importação que estava tendo, tá? Sem o dumping. E aqui está o subsídio do governo estrangeiro que vai reduzir então o preço mundial. Como o S estrela é igual a 1, é isso? Se não é, eu tenho que mudar lá, mas eu acho que é isso que está lá. E que vai reduzir o preço para PM-S igual a 1. Né? Tem que ter uma queda desse preço, como a gente viu. E aí tem todas essas regiões aqui que é as importações com dumping. Ok, a variação do excedente do produtor vai ser PDA menos F, menos A menos F. E é só fazer o cálculo ali, vocês vão chegar neste valor ali. Tá bom? Menos A menos F, ele perde, porque agora o preço é menor, então reduz, ele só vai conseguir produzir até 12, o produtor interno. A variação do excedente do consumidor, então, aí isso vai ser altamente positivo, lembram bem, vai ser A mais B mais C mais D mais F. Dá cálculo, que é tudo aquele trapézio que a gente já viu ali, né? A, F, B, D e C, e dá para calcular tudo como se fosse uma figura só, né? Ou melhor, A, F, B e D como retângulo, mais C que é o triângulo. E no final está somando, então é o que está ali naquele cálculo ali. Tá? 2 menos 1 vezes 26, que dá F, B e D, né? Todo aquele retângulo, mais 2 menos 1 vezes 26 menos 28 dividido por 2, que é o triângulo C. E no final isso dá 27. Se tiver errado alguma coisa na conta, vocês me falam depois. Mas, se não me engano é isso aí mesmo, é 27. Tá bom? E é positivo, né? Ele ganha toda essa região. O excedente da variação total, olha só, vai ser B, C mais D. B, C e D. Aí eu não lembro o nome dessa figura, aí depois alguém me corrija, né? É um semitriângulo, vou chamar assim, mas é fácil de calcular, tá aí o cálculo, né? Ou você pode calcular individualmente B, C e D, e depois somar tudo, ou fazer um cálculo único, como eu fiz aí. Façam da forma que vocês acharem mais simples ou mais rápido. Tentem não só se confundirem e errarem. Né? Porque ali nada mais que eu fiz foi isolar a taxa, né, que é 2 menos 1, que vai multiplicar B, que é 14 menos 12, vai multiplicar D, que é 26 menos 14, e vai multiplicar C, que é 28 menos 26. Então, já que ele vai multiplicar todo mundo, eu isolei ele, 2 menos 1, e resolvi o resto. Aí deu 14. E vejam que esse é o único caso em que, como eu falei para vocês, a variação do excedente total no final das contas é positivo. Porque rola isso, o financiamento do governo estrangeiro. E está aí o resultado do financiamento dele, ele vai pagar a conta, que vai ser F menos B menos C menos D menos G. Como é aquele retângulo todo em laranja ali, dá para fazer o cálculo direto, né? Que, ou seja, 2 menos 1 vezes 28 menos 12, e aí dá menos 16, tá bom? E por fim a variação das importações. Aí é fácil de ver isso no gráfico. A importação era D, ela expandiu para os dois lados, FB e CH. Então a variação é essa, F mais B mais C mais H. Como os dois são retângulos, dá para tratar os dois como retângulos, isola também 2 menos 1 ali, você vai chegar no resultado igual a 4. Bacana, pessoal? Tá aí então todos os resultados do que a gente viu em relação a dumping e aos outros itens, né? E aí com isso a gente termina então, né,
nessa parte de análise de mercados competitivos. Ok? Bom, como eu fiz aqui, como eu vim fazendo, e é um padrão, né, eu passo um exercício para vocês já reforçar. Vocês podem refazer esse aqui, que eu recomendo fortemente esse exemplo numérico, porque ele é mais simples um pouco, né? Aí vocês pegam a manha com ele. Claro que é trabalhoso, por isso que é bom vocês virem fazendo paulatinamente. E depois passarem para o exercício que eu vou passar agora para vocês. E tentarem com ele. Que nada mais é que o exercício que está na lista. Né? Ah, onde está na lista? Bom, está na... Não tem a lista individualmente, se vocês quiserem eu mando só a lista para vocês. Mas está no final da apostila. Ou melhor, no final de cada grupo de itens, por exemplo. Aqui tem concorrência perfeita, apesar que isso aqui é uma apostila de um tema só. Né? Então está no final mesmo. Assim. E aí vocês vão pegar o exercício 13. Esse é o exercício 13. Eu vi esse de analista, está em 13. E aí vocês vão fazer, tá bom? Vocês vão fazer o que está lá. Agora eu vi que está o S estrela igual a 2 ali. Nesse caso aqui ele está certo, mas lá no nosso exemplo numérico o S estrela ali é 1 igual a 1. Tá? Mas aqui está certo, nesse exercício 13, que é esse exercício. Então vocês vão fazer ele, vão seguir esses itens aí. E aí os resultados que vocês vão encontrar vão ser esses aqui. No caso de K, será esses aqui, inclusive pede a taxa, né, que vai ser igual a 4. No caso do L vai ser esse e esse, porque um é com as importações, taxa de importações, e depois com a cota você vai ter esses outros resultados, tá bom? E por fim, M, né, que vai levar a esse resultado, que é o dumping, né? Esses resultados aí, já tô passando para vocês o resultado aqui do exercício que vocês vão testar. Primeiro faço o exemplo numérico, refaço ele de novo para ver se está tudo ok. Aí depois faço esse exercício na lista. Aí se o cara tiver fôlego, a gente tem fôlego, pode ser que não, né? Porque é muita coisa. Ainda tem um último exercício na lista, que é o 14. Esse aqui é o 13. O 14 ainda é umas novas equações, né, de oferta e demanda, com novos valores para vocês encontrar. Ok? Bacana, pessoal. Então, basicamente é isso. Agora eu tenho que fazer um vídeo explicando para vocês como é que vai ser a questão do trabalho. Que eu vou pedir um trabalho aí na qual eu vou mandar uns estudos de caso para vocês fazerem em grupo e apresentar como a gente fez já, tanto em aula quanto no semestre passado, para quem fez. E isso vocês têm que apresentar. Então, como eu tenho que considerar os dias da apresentação de vocês, afinal, isso acaba dando um fôlego para vocês de tempo em relação à prova. Claro que tem uma revisão também. Então, a gente vai passar a prova lá para frente. Eu até sabia a data, infelizmente, faz uns dias que eu planejei isso, eu acabei esquecendo, mas eu vou falar isso no grupo, né, a nova data da prova, então não vai ser dia 1º. Vou ter que fazer um vídeo pequeno, pelo menos, para explicar. Aqui nesse vídeo eu não vou fazer isso, mas vou explicar como vai ser esse trabalho em grupo. Ele pode ser entregue depois da prova, até o final do semestre, mas não deixem acumular. Passou a prova, tendo um tempinho, você já faz. Por que eu digo isso? Porque para vocês dar mais ênfase para a prova, claro, né? Ganhar esse tempo. Se quiser, pode fazer o trabalho, claro. O tempo é para o trabalho, mas vocês podem usar para a prova. Pode usar como quiser. A prova vai estar numa data específica mais à frente. Ok, e tem uma revisão antes. Ok, pessoal? Qualquer coisa, contacte o monitor ou a mim mesmo diretamente. E tem um vídeo, né? Tem o nosso vídeo final de aula. Esse vídeo que eu falei, aquela imagem era sobre a Nova Zelândia, porque esse vídeo que tem no final, que encerra essa parte da matéria, também é bem rápido, o vídeo, 2 minutos, também é sobre a Nova Zelândia. E eu também quero lá o pequeno resumo de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.